Nós temos um grande problema permeando a nossa sociedade num todo: o descredenciamento, a perda da credibilidade. Isso é algo que não vem de hoje, já há algum tempo nós ouvimos e vemos a desconstrução da credibilidade de diversas instituições. Hoje, quando nós olhamos para a instituição política partidária, nós olhamos com um descrédito imenso. E alguns de nós chegamos ao extremo de dizer que não há sequer um político honesto. Sabemos que isso não é verdade. Provavelmente ainda existe muitos, mas nós não sabemos onde eles estão. Hoje, quando olhamos, por exemplo, para a nossa instituição, que tem por missão guardar a nossa sociedade, ou seja, a nossa polícia, seja na esfera militar, civil ou federal, nós temos basicamente níveis diferentes de comprometimento. Quando olhamos hoje para a polícia militar, praticamente ela está totalmente descredenciada. Se nós olharmos para a polícia civil, talvez olhemos com melhores olhos. Se nós olharmos para a polícia federal, talvez isso melhoraria. Inúmeras instituições ou estruturas, por exemplo, de profissionais liberais, hoje, seja pedreiro, eletricista, encanador, certo? Funileiro e outras coisas. Nós estamos vivendo um ambiente de perda de credibilidade, onde basicamente ninguém mais tem crédito. Nós estamos vivendo num ambiente religioso a perda da credibilidade dos líderes. A cada dia que passa, envolvimentos, histórias, homicídios, falcatruas, adultérios, divórcios. E existe um propósito: descredenciar. E quando isso é feito num ambiente religioso, ainda é mais prejudicial. Então, olhar hoje para a nossa sociedade e procurar cristãos verdadeiros já é um problema para muitos. Muitos opositores à fé que professamos utilizam o comportamento de cristãos ou de crentes para justificar a sua distância da igreja, do ambiente religioso. É muito importante nós entendermos isso, porque é contra isso que nós estamos lutando. Basta uma pandemia, que na verdade é global, mas, por exemplo, basta um ambiente chuvoso e algumas outras situações para que pessoas já enfrentem e sejam vencidas pelas dificuldades. Pautado nisso, no domingo eu falei sobre diminuir os erros e buscar a santidade. Eu falei sobre ser santo, entrar num processo de santificação. Eu mostrei que aquele que peca é escravo do pecado, e para você diminuir seus pecados, você vai precisar mudar de senhor. O pecado não pode mais ser seu dono, e para você trocar de senhor, alguém precisa te comprar, porque um escravo não pode libertar a si mesmo. Então Cristo vai à cruz e derrama seu sangue para nos comprar do pecado e nos fazer verdadeiramente livres, onde temos a opção de servi-lo ou não. Enquanto estávamos presos no pecado, o pecado nos obrigava
a cumprir os seus desejos, mas agora que pertencemos a Cristo, nós temos a opção, pois Cristo não nos obriga a vivermos uma vida de santidade. Foi mais ou menos isso que eu mostrei. Mostrei porque erramos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas hoje, eu quero falar sobre dois probleminhas muito sérios, que a maioria de nós enfrentamos na hora de sermos cristãos de verdade: o medo e a vergonha. São dois grandes opositores à nossa fé. Todas as vezes que nós somos expostos ao perigo, todas as vezes que temos a sensação que podemos perder alguma coisa, que se expressarmos a nossa opinião num ambiente corporativo, onde nós vamos expor a nossa fé, podemos perder o emprego, podemos perder a possibilidade de ascensão, de crescimento, podemos ser interpretados como pessoas que não sabem viver de forma coletiva, em alguns ambientes, mas não no nosso país, ainda até mesmo a possibilidade de perder a sua própria vida. Eu tenho vídeo no meu celular de duas mulheres indo com seus filhos, crianças que não tinham mais de 3 ou 4 anos, escoltadas por homens armados, e eles matam a mulher e as crianças a tiro. Se você tem coragem de ver, depois eu posso recuperar o vídeo para te mostrar. É que eu não posso passar no telão. Mas para dizer a você que em muitas situações o medo é algo muito real para muitas pessoas. Chegou ao Brasil agora um missionário que nós ajudamos, e ele provavelmente ainda vai passar aqui antes do final do ano, antes do ano virar, e vai mostrar um pouco do que tem acontecido, do que tem visto. E às vezes, expor a sua opinião numa sala de aula pode fazer com que você seja perseguido por um professor. Então, o medo, muitas vezes, de expor um posicionamento cristão verdadeiro, ainda é um dos grandes desafios. Nós temos em alguns outros ambientes a vergonha, para não ser feito motivo de chacota, para que não façam brincadeirinhas, para que não te exponha. Muitas vezes você opta a não dizer na escola, a não dizer no meio dos seus amigos, a esconder de algumas pessoas porque você se envergonha. É um grande desafio. O ambiente que nós estamos vivendo é cada vez mais desafiador. Por muitas vezes nós nos sentimos como Elias, e é só isso que eu quero conversar com vocês em poucos minutos, mas eu preciso ler 3 versículos narrados por um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um homem extremamente corajoso, um homem que viveu coisas extraordinárias ao lado de Deus. Mas eu preciso que você leia, coloque para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 22. Capítulo 18, verso 22, primeiro livro dos Reis. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Capítulo 19, verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem.
ainda no capítulo 19, no verso 14. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam minha vida para me atirarem. Feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. E fala conosco, Senhor, que Teu Espírito tenha liberdade de agir, que todo medo, ó Pai, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, que toda vergonha, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, saia do nosso coração, e que a coragem, que a segurança, que vem das Tuas mãos poderosas, tomem a nossa vida, tomem o nosso posicionamento, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Para você entender o que está acontecendo, ainda no capítulo 19, no verso 18, olha só o que Deus vai falar. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Preste atenção, porque o que está acontecendo com esse profeta não é muito diferente do que acontece conosco, do que nós sentimos em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nos diversos lugares que compõem o nosso estilo de vida social. Nós estamos olhando Elias, o profeta, por 3 vezes, isso ainda é mencionado lá no Novo Testamento, em Romanos, mas por 3 vezes aqui, ele está falando sobre solidão, falando sobre um estilo de vida onde ele se sente só, onde tem poucas pessoas para oferecerem apoio umas às outras. Elias está se queixando de que o ambiente que ele está inserido é um ambiente tão contaminado, é um ambiente tão inapropriado, porque como alguém se sente só no meio de um povo que Deus formou? Esse cara não está na Babilônia, não está na Síria, não está na Pérsia, não está na Grécia, ele não está em Roma. Esse camarada, ele está em Samaria. É importante nós entendermos isso. Esse é o território do povo de Deus. Esse é o povo cujo qual Deus entrou com mão forte no Egito para tirar. Essa é uma geração mais à frente daquela que viu os milagres, que entrou em Canaã. Então esse camarada poderia se sentir sozinho em qualquer ambiente, mas não nesse. Esse indivíduo está dizendo: eu fiquei só, num ambiente onde só Baal tem 450 profetas, Azera tem mais 400, metade desse governo é pagão. O rei Acabe é casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O que nós estamos olhando é um ambiente totalmente hostil, inóspito, inadequado, que tem por propósito acovardar as pessoas, matarem os profetas, e aqui matarem no sentido literal. Hoje, o propósito também é matar, destruir a nossa fé, a certeza da vitória que Deus nos promete. O que eu quero expor para vocês hoje é que ser um cristão de verdade nunca foi fácil para ninguém, e não vai ser para mim e para você que as coisas vão facilitarem, ou vão serem facilitadas.
Nós vamos precisar de postura e de posicionamentos, porque muitas vezes você vai olhar para a sua casa e vai se sentir sozinho. Por muitas vezes você vai olhar na sua família e você vai se sentir só. No seu casamento, você lutando sozinha. Pelos seus filhos, você luta sozinha. Por sua vida profissional, você luta sozinha. Você está recheado de pessoas, rodeado de pessoas, perto de você, mas que não estão comprometidas com o mesmo propósito. E pior, você vem para uma igreja, um ambiente onde você esperaria que todos que estivessem aqui estivessem intencionados em se relacionar com Deus de verdade, e você começa a descobrir que não é bem assim, que tem joio no meio do trigo, que tem cabrito no meio das ovelhas, porque não é fácil. Mas nós precisamos pegar exemplos, porque Elias disse: eu fiquei só 3 vezes, mas no verso 18 Deus falou assim: Elias, deixa eu falar uma coisa para você, eu conservei 7.000, o cara estava achando que era a última bolacha do pacote, e Deus está dizendo para ele: 7.000 eu separei, que não dobraram os joelhos, nem beijaram a Baal. Eu quero te dar uma notícia: por mais difícil que seja, e por mais solitário que pareça, você não está sozinho. Tem muita gente que está levando Deus a sério. Tem muita gente que ainda está na igreja levando Deus a sério. O que você precisa é ser, em todos os ambientes onde estiver, um pouco mais criterioso e seletivo, para observar um pouco mais de perto as pessoas. Porque se você não fizer assim, inevitavelmente, já você vai descredenciar a igreja. É você que vai tirar a credencial da igreja. Por isso que muitas pessoas hoje optam por ser cristãs dentro da sua própria casa. Eu não preciso estar na igreja. Mas por que, cara? Se a igreja é um ambiente tão legal, mas não foi legal para mim. Minhas experiências foram ruins. Então eu preciso mostrar a você rapidinho histórias facílimas, exemplos simples, fáceis de entender. Eu não vou nem mais mexer no texto ou nos textos para ganharmos tempo, mas preste atenção. A terra está corrompida, o comportamento das pessoas são totalmente contrário aos princípios de Deus. Mas naquele ambiente onde Deus está intencionado em destruir tudo, Ele acha um homem. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para aquele homem, mas numa sociedade, pois é, naquela sociedade, Deus achou um camarada que estava disposto a levá-lo a sério. E Deus, essa é a grande questão, através daquele indivíduo, Deus vai montar uma estrutura. Com quanto? Vamos lá: Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé e suas 3 esposas, 3 filhos, 3 noras e o casal. Deus vai mudar a história com 8 pessoas. Mas preste atenção: que tipo de pessoas eram essas? Que tipo de envolvimento elas eram capazes de obter, de se dedicar? Sabe qual é o grande desafio hoje? Nós temos medo porque convivemos com pessoas erradas. Nós temos vergonha porque convivemos em ambientes errados. Muitas vezes, se você estiver num ambiente que não é para você estar, ou você vai se comportar como as pessoas que estão lá para agradá-las, ou você vai ficar lá com um comportamento totalmente oposto, um peixe fora d'água. Esses dias um grande amigo meu fez aniversário, e eu não podia deixar de ir, e eu não podia chegar no começo. Ia ser um almoço, eu não podia ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá por volta de 3, 4 horas da tarde.
Cheguei em casa de viagem, tomei um banho e fui no compromisso, no aniversário do meu amigo. Não podia deixar de ir, o cara é meu amigão. Quando eu cheguei com o carro no sítio, a música já dizia mais ou menos o que estava acontecendo no ambiente. A música já falava para mim: Cláudio, o que é que tu está fazendo aqui? Eu falei, e eu respondi para mim mesmo: eu vim dar um abraço no meu amigo. Menino, eu cheguei. Ó, até o cachorro estava bêbado. A mulher bêbada, os homens bêbados, tudo mesmo. Eu olhei e perguntei de novo para mim: Cláudio, aí vem a turma da foto. Aí é que é maneiro. Didi, uma foto aí comigo? Aí eu tinha umas 50. Pelo menos uns 3 desses 50 jogou cerveja em mim. Entendeu? Aí tinha umas donas meio bagunçadas, olhando para mim esquisito. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu dei um abraço ao meu amigo e ele estava tão bêbado que eu acho que ele nem sabe que eu fui. Talvez vai descobrir se assistir isso. Aí eu cumprimentei, dei um abraço, comi um pedaço de carne, fiz aquilo. Fiquei uns 30, 40 minutos, onde a maior parte foi de foto. E aí eu pergunto quantas pessoas viram aquelas fotos e devia perguntar: o que é que o pastor Cláudio está fazendo num ambiente desse? Sabe por que às vezes nós não conseguimos ser santos? Profeta Isaías, capítulo 5 a 6, certo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu me tornei alguém de lábios impuros, porque comecei a conviver com gente que não deveria conviver. Mas às vezes para sermos agradáveis, sim, às vezes para sermos politicamente corretos. Esses dias um cara falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor, já falei isso aqui. Ó, pastor, vai ter uma festa lá em casa, e eu tenho um montão de parente assim, ó, que não é cristão, pastor, até gosta muito do senhor. E aí, pastor, se não tiver uma manguaça, eles não vão. Entendeu? São gente boa, mas bebe. E eu estou querendo assim fazer uma festa. E olha só, pastor, eu queria que o senhor me autorizasse. Até 11 horas, ninguém bebe nada. Depois de 11, lá no cantinho, preparei lá uma caixa de cerveja só, pastor. É só 4 pessoas que bebe. O que o senhor acha? Eu falei: fantástico. Fantástico, genial, certo? O senhor botou num cantinho a caixa de cerveja, os seus parentes vão lá, a gente boa, depois de tal hora, certo? Você vai respeitar, eles vão beber. Ele falou: o senhor achou? Eu falei: achei legal. Só queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor vai na festa na casa deles, quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida para homenagear você? Ele falou assim: homenagear?
Eu falei, porque você vai botar lá para recebê-los. Então eu quero saber, de que hora a que hora, quando você vai na festa na casa deles, ele diz assim, não vão beber de 8 da noite até 10 da noite, só porque fulano vem. Ele olhou para mim e falou assim, ô pastor, ele me homenageia nada não? Eu quero é que dane-se. Eu não vou botar nada, nunca me homenagearam, por que eu vou homenagear esse? Se quiser ir, vai. Se não quiser, acabei com a festa. Sabe o que falta muitas vezes em nós? Nós temos medo de nos posicionar. Querido, você está se posicionando a favor de quem? Da palavra de Deus. Você está entendendo? Quem vai garantir esse negócio é Deus. Você só tem que entender que não vai ter muita gente. É pouca gente. Pare de querer ser ovacionado por uma multidão, porque não vai rolar, querido. O mundo jaz no maligno, entendeu? Então, se você vai agir certo, não espere bandeiras. Não. O negócio que vem é perseguição, então é pouca gente. Presta atenção. Olha como é que as coisas funcionam. A Síria invade Israel e pega uma garota. Quantas garotas? Uma! Não podia levar uma menina? Uma. E leva para a casa de Naamã. E na casa de Naamã a menina está sozinha. Sozinha. Não tinha amiguinha para orar com ela, não tinha ninguém para ler a Torá com ela, não tinha. Lá era pagão. Era Rimon, você está entendendo? Que governava. Ela trabalhava naquela casa, e naquela casa, sozinha, ela resolveu se posicionar com Deus. E Deus fez um milagre naquela casa, curando o seu senhor. Mas ela estava sozinha. Quantos de nós reclamamos? Estamos sozinhos no trabalho, lá não sei o que, e lá é aquilo, não sei o que, minha chefe é a bruxa, o meu chefe é chefe não sei. Qual o problema, querido? O nosso Deus é maior do que tudo isso. Só está precisando de um posicionamento nosso, porque onde nós chegamos com Deus, o negócio toma um vulto de fé. É assim que funciona. Mas nós precisamos ter coragem e entendermos que um cristão verdadeiro, ele não precisa estar na igreja e no meio de crente para ser cristão. O texto diz que Deus olha para o ambiente onde Noé está inserido, e o negócio estava difícil, mas ele achou alguém naquele ambiente corrompido que resolveu viver. Uma menina é levada cativa para Síria e faz todo um movimento. Você pega, alguns meninos em particular são levados para a Babilônia. Pouca gente, basicamente 4 não se dobraram diante da estátua. Inúmeras vezes nós podemos imaginar que muito mais do que 4 rapazes são levados dali para cativeiro, o que indica provavelmente que os outros dobraram seu joelho, adoraram. Mas aqueles rapazes resolveram se posicionar. Todas as vezes, quer no Egito, quer na Babilônia, quer na Pérsia, quer em Roma, já lá no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas que resolveram assumir uma postura e manter um estilo de vida de integridade, que fazia com que Deus se manifestasse no meio daquela história e mostrasse para todos quem Deus era na vida de pessoas simples. O que nós precisamos é entender que Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que está acontecendo não é que Deus não age, é que nossas ações não viabilizam o milagre que precisa acontecer. Está na hora de nós assumirmos um compromisso com Deus. Uma postura que diga: que estilo vai ser meu casamento?
Que estilo, perdão, como vai ser meus negócios? Como é que é a minha caminhada de fé? Ninguém é bobo, gente. Ninguém é bobo. Todo mundo sabe como funcionam as coisas. Vocês estão aqui caminhando comigo, mas está todo mundo de olho em mim. Nas pessoas que sobem aqui. Muitas vezes eu sofro pelo mau comportamento de pessoas que sobem aqui, mas que não tratam bem suas esposas, que vivem debaixo de uma hipocrisia, de que não pagam os outros, e que não vive assim, não vive assim, e pessoas que caminham conosco, porque está todo mundo de olho na gente. E se você pensa que envergonhar a igreja é o pior, não, é envergonhar o Senhor. Está na hora de nós sermos crentes de verdade, de nos posicionarmos para mudar a história da nossa nação, para mudar a história da igreja. Nós estamos precisando viver isso. Ah, pastor, mas é um ambiente desafiador, com poucas pessoas? Sim. Isso é uma grande verdade, mas é possível. E o que isso pode fazer na minha e na sua vida? Criar um ambiente extraordinário de milagres, de resultados extraordinários. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que vêm em busca de soluções materiais para a sua vida. Não, nosso Deus é misericordioso, Ele é dono do ouro e da prata, Ele abre portas onde portas não existem, Ele abre janelas dos céus, Ele é um Deus provedor, é o Jirê, Ele é o Rafá, Ele cura, é o Deus de paz, e tudo isso é verdade. Mas a minha pergunta, a pergunta que tem permeado a minha mente é: se Jó, que era um cara igual a mim, que é igual a mim, ninguém vai dizer que Jó era melhor que eu. Não tem essa, irmão. Entendeu? Ninguém. Se você acha que Abraão tinha alguma coisa melhor que você está enganado. Se você acha que Elias, que Moisés, que Pedro, que Paulo, não, era gente igual a gente, igualzinho, não tinha nada de diferente. E por que é que essas pessoas viveram tudo isso? Por que é? Por causa do estilo de vida que resolveram viver com Deus. É só isso. Sabe qual é o grande desafio? É que nós lemos um livro e temos inúmeras experiências alheias neste livro, mas quando chega o momento de transportar essa história para a minha casa, para os meus negócios, para a minha igreja, para a minha vida, para o controle emocional que eu preciso ter, aí parece que tem algum problema, porque parece que isso é uma história é uma ficção, é uma brincadeirinha que eu venho para a igreja para ouvir essas historinhas, e que são muito agradáveis quando fala sobre derrubar gigante, sobre fornalhas, sobre vitórias, sobre campeões, mas a maior batalha que nós temos é contra o pecado. A maior batalha que nós temos é para alcançar a santidade. Aí você olha para um adolescente, não tem força. Você olha para um jovem, não tem força. Ou é medo, ou é vergonha. Aí você olha para um casal, ou é medo, ou é vergonha. Aí você olha para alguém na faculdade, ou é medo, ou é vergonha. Vai numa festa, é medo ou é vergonha. Vai fazer um negócio, sempre as pessoas estão acuadas. Medo ou vergonha estão impossibilitando essas pessoas de viverem o extraordinário com Deus. Nós precisamos hoje assumir um compromisso. E sabe qual é o maior desafio no meu ministério? É que eu estou saindo daqui para pregar as palavras que eu estou pregando aqui, e ninguém quer mais me ouvir. Eu tenho provado isso em alguns lugares por onde eu tenho passado. Foi só eu parar de ser engraçadinho, de contar uma historinha engraçada, e eu já virei um cara chato. E eu falei isso com Deus.
Falei, Senhor, pô, estou a fim de botar o povo para cima, contar uma historinha, e não está rolando mais. Você sabe por quê? Porque nós estamos em última hora. Jesus está voltando. E antes da gente ir embora, Ele está querendo nos dar uma oportunidade de vivermos o extraordinário. Você tem que sair daqui, querido, para pegar seu casamento e botar ele assim. Mas pensa naquele casamento que sua mulher vai olhar para você e vai falar assim: caraca, maluco, menino, o que foi? Você nasceu de novo? Que homem é você? Que isso? Vou botar até mais 3 alianças? É seu marido olhar para a senhora e dizer: pastor, Jesus está voltando mesmo. A mulher está cara, parou de brigar. A mulher está doce, que eu estou até estranhando, pastor. Não sei se é eu que vou morrer ou ela. Olhar para seus filhos e dizer: gente, que menino inteligente, obediente, limpinho. Que menino educado, bem mandado. Que sogra é essa, Jesus? Onde estava essa mulher que eu não vi? Que mulher extraordinária, isso tinha que ser minha mãe. Não era a mãe da minha mulher. Pensa. As pessoas olharem seu patrão, seu chefe, e dizer quem é você? De onde você veio, rapaz? Chegando no horário, proativo, alta produtividade. Mas sabe o que acontece? A gente chega, a pessoa olha e diz assim: aí ó, chegou. Seu pai chegou, menino. A paz acabou. Os meninos estão aí? Tá, por isso que está tudo bagunçado desse jeito. Sua mãe está aí, não está? Pare para pensar. Está na hora de nós vivemos um incrível, extraordinário. Sei que tem pouca gente. Esse montão de gente que está aqui ouvindo, e até tem muito mais talvez na internet, se é que não saíram, uma maioria quando me ouviram falar, porque o assunto não é tão interessante. Pergunto eu, dá para ser cristão de verdade? A pergunta é essa: dá para ser? Dá para fugir do pecado? Dá para olhar e vai dizer: quem olhar para mim vai ver Deus na minha vida? Você sabe o orgulho que eu tenho desse negócio? Eu estou chegando em casa cansado, um camarada parou, abordou minha mulher lá em casa, quando eu estava chegando hoje. Um caminhão, e eu doido para entrar em casa. Minha mulher falou: quer falar com você. Eu falei: quer entregar alguma coisa? Não sei, quer falar contigo. Aí eu abri o portão: oi, pastor, nossa, estou tão feliz de ver o senhor. O cara quase chorou. 2 homens. Desceu do caminhão para tirar foto comigo, me abraçou. Falou da importância das palavras que a mulher dele ouviu, que ele ouviu. Ele foi embora. Eu falei: Senhor, que maneiro. E eu nem queria atender o moço. Então deixa eu falar uma coisa para você, certo? O que falam de você quando você não está perto? Não precisa falar não. Eu acho que nós precisamos nos posicionar. Cristãos de verdade, cristãos verdadeiros, eles têm medo, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Eles têm vergonha? Sim ou não? Sim. Mas eles têm que vencer o medo e mostrar quem é Deus. É isso que nós vamos ter. Tem hora que tem que ter medo. Esté está lá diante de um problemão, e ela está com medo, porque a vida dela está em jogo se ela aparece perante o rei não recebê-la com um cetro, ela pode morrer. Ela está amedrontada, mas é o povo de Deus que está em risco, mas ela tem medo mesmo assim. Então seu tio a encoraja e diz: quem sabe não foi para este momento que Deus colocou você onde você está. Ela então se posicionou e o milagre aconteceu.
Deus está esperando só você entrar dentro daquela casa sua, no meio daqueles amigos seus, e dizer: se continuar mandando essas fotinhas no grupo, eu saio. Não vou sair. Porque onde eu vou arrumar outro amigo? No inferno. Lá tem. Entendeu? Assim de amigo. Não vou, acabou. Esse tipo de negócio não vou fazer. Mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou fazer, querido. É contrário aos meus princípios, é contrário aos meus valores. Mas se eu não fizer, eu vou levar prejuízo, eu posso acontecer isso, acontecer aquilo. Bom, se você vai viver com Deus e acha que para agradar a homens você vai ter portas abertas, porque Deus não é capaz de abrir portas que homens fecham, você não sabe quem é Deus. Se você não é capaz de entender que uma mudança sua, obedecendo a Deus, pode pegar o coração do teu filho, do teu marido, pode pegar aquela enfermidade que tem matado tanta gente e fazer com que o milagre aconteça dentro da sua casa, você não sabe quem é Deus. Está na hora de tomarmos a responsabilidade e mostrar para essas pessoas, porque a mídia e essa estrutura estão tentando descredenciar a igreja, estão querendo difamar, e muitas vezes, infelizmente, até com histórias bem verdadeiras. Mas nós precisamos de um posicionamento. É isso. Onde? Na Babilônia, e não na igreja. Ser crente na igreja é moleza. Difícil é ser crente lá, no batalhão, campeão, lá no meio das polícias. Difícil é ser crente lá no seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, lá na aula de filosofia, lá onde você estuda. O desafio é exatamente esse, porque aqui é mole. Quero ver pegar você, isola você e coloca você como colocou a menina, na casa de um leproso, num ambiente totalmente hostil, e lá naquele ambiente a menina resolveu viver com Deus, e o milagre aconteceu. E eu tenho o hábito de dizer isso: a lepra daquele cara não pegou naquela garota, mas a fé daquela garota pegou naquele cara e mudou a vida dele. É isso que nós... Agora não, se nós negociarmos, todo mundo vai saber, porque o diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Todo mundo vai saber. Talvez você não vai ficar sabendo que todo mundo sabe, porque o propósito dele é te envergonhar. Por que o diabo faz todo mundo saber que você é de um jeito, mas ele permite que você não tenha noção do que as pessoas sabem a seu respeito? Porque se você descobrir que todo mundo já descobriu que você é uma fraude, que você é fake, você corre o risco de mudar, e é isso que ele não quer. Por isso que grande parte das pessoas fala quem somos, não para nós, mas para os outros. A igreja precisa não de mais pregadores. A itinerância está acabando. Pregadores itinerantes. Eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás você passava na Washington Luiz, na Avenida Brasil, e era outdoor espalhado por todos os lados com congressos, expondo 4, 5, 10, 15 preletores. Hoje a gente passa e não tem mais. Sabe por quê? Eu te falo. Homens que saem do púlpito e vão beber cachaça e uísque. Homens que saem do púlpito e vão para prostíbulos. Homens que só sobem no púlpito se receber ofertas astronômicas. Homens que sobem em púlpito e tratam as pessoas que o recebem de qualquer maneira. Homens que sobem para dizer coisas que eles não vivem. Fala de dinheiro, mas não oferta nem dizima. Homens que vão fazer turnês pelo Brasil afora de 20, 30 dias e deixam suas esposas.
Pastor, tem tudo isso? Tem. Mas tem muita gente séria, comprometida com Deus, que sai do joelho para o altar, que não cobra R$1 para pregar, que trata todo mundo bem, que não é um profissional do púlpito, mas é um ministro do evangelho verdadeiro. Mas pasmem vocês, por causa desse grupo, o ministério itinerante, e eu posso dizer para você, hoje não sou mais o primeiro a nível de mais convites, mas já cheguei a receber, no auge do meu ministério, mais de 150 convites por dia, para pregar no Brasil e fora do Brasil. Abner caminha um pouco e sabe do que eu estou falando. E sabe o que é isso? Uma instituição sendo descredenciada por um grupo. É isso que nós estamos vivendo. E sabe o que é pior? Estão descredenciando Deus do coração das pessoas, por causa do comportamento de algumas pessoas que se dobram, que negociam, que abrem concessão. O meu pedido a vocês aqui hoje, não de Deus, o meu, é de socorro. É de socorro. Porque o que estamos precisando são pessoas que sejam enviadas, saiam daqui agora. Porque eu estou falando aqui 300 pessoas, 400, talvez. Mas se cada um de nós sairmos daqui para mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor quem é o nosso Deus, esse jogo vai virar. Esse jogo vai virar. E aí uma carta, ou melhor, um texto escrito, e eu fecho aqui. Bem interessante, do profeta Malaquias, do capítulo 3 e o 10, nós usamos muito para falar de oferta, mas eu gostaria de lembrar os irmãos, que não tem problema nenhum falar de oferta nesse texto, mas é só lembrar que esse texto estava sendo direcionado para os sacerdotes e para a liderança. Mas no final desse texto, põe para mim aí, campeão, Malaquias, capítulo 3, verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-eis como um homem poupa o seu, ou o seu filho que o, verso seguinte, então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus não vai tolerar